Oi, gente, sejam muito bem-vindos de volta. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o Banco do Brasil, ticker BBAS3. Banco do Brasil caiu, subiu e agora? Caiu de novo, né, gente? Eita, pessoal, o Banco do Brasil tá dando um rolê de montanha-russa nas últimas semanas, não é mesmo? Se você está aí se perguntando o que aconteceu e o que fazer com suas ações, bora entender essa situação toda num bate-papo reto e sem enrolação? Vamos analisar. Queda na cotação. O Banco do Brasil sofreu uma queda de quase 3% no último dia de negociação após a divulgação de resultados, acumulando uma perda de mais de 7% no ano e mais de 13% em relação às máximas de 2 meses atrás. Dividendos. Não é só notícia ruim, né? O Banco do Brasil anunciou um provento em forma de JCP, com pagamento previsto para 25/11 e outro dividendo programado para o início de dezembro, pagamento em 6/12. Em algum momento, né, tinha que vir um alívio no meio dessa tempestade que está acontecendo aí nos bastidores. Mas vamos lá. Temos também aí a questão da crise no agro, né, que é aí que está o X da questão. A inadimplência no agronegócio está crescendo. 26% de aumento nos pedidos de recuperação judicial de produtores em comparação ao mesmo período do ano passado. E empresas grandes como Agro Galaxy e Portal Agro também estão em apuros. Isso tudo afeta o Banco do Brasil, que é credor dessas empresas. Apesar do banco tentar minimizar essa situação, os números do Serasa não mentem. Outra questão, problemas internos. Além da crise no agro, o balanço do Banco do Brasil apresentou outros problemas, como a piora na qualidade do crédito, aumento da inadimplência, principalmente acima de 90 dias, queda no índice de cobertura e aumento no custo do crédito e provisão para perdas de crédito, que é o PPD. A carteira de crédito de pessoa jurídica cresceu, mas com a piora na inadimplência. O pior cenário é a carteira do agronegócio, onde a inadimplência praticamente triplicou. O guidance revisado, outro ponto a ser observado. O Banco do Brasil já revisou seu guidance 2 vezes para baixo, o que mostra que a situação não está nada fácil. A meta inicial era entre 27 e 30 bilhões. Subiu para 34 bilhões e agora está em 37 bilhões. Isso indica que o mercado prevê um sério risco de o banco não atingir as suas metas de lucro. Um detalhe importante é que houve uma alíquota de imposto muito baixa nesse último trimestre, mascarando o resultado final e o fazendo parecer melhor do que realmente foi, né? Mas vamos observar o movimento do banco, né? Afinal de contas, é isso que o investidor faz. Não toma nenhuma decisão precipitada sem antes fazer uma análise crítica, uma análise observadora de tudo que está acontecendo no mercado, principalmente num país como o nosso, que a nossa economia é muito instável, né? É uma economia que ela não tem estabilidade, mas é aí que a gente aproveita as oportunidades para fazer os investimentos. Outro ponto, o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI. O ROI do Banco do Brasil, embora tenha apresentado bons resultados nos últimos trimestres, historicamente é baixo. O mercado sabe disso e por isso, mesmo com os bons resultados recentes, a cotação das ações não reflete todo o potencial, né? É de se observar. Outra questão, preço da ação e preço justo. Se a gente pegar a fórmula lá baseada no método de Benjamin Graham para calcular o preço justo da ação, mostra que o Banco do Brasil ainda tem margem para subir, mesmo considerando um cenário conservador. Bom, gente, conclusão, o Banco do Brasil não vai falir, mas está enfrentando desafios reais com a inadimplência no agronegócio e a piora na qualidade de crédito. A queda na cotação das ações é um reflexo disso, mas também representa uma oportunidade para o investidor que está disposto a encarar o risco de uma possível queda maior no curto prazo e a possibilidade de ficar com o capital parado por um tempo.
Bom, isso é tudo por hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, entender é poder. Estude o mercado, faça bons investimentos e até o próximo vídeo.